Saúde. Olá, bem-vindo ao Jovem Pan Saúde. Eu sou a Adriana Reide. No programa de hoje nós vamos falar sobre como a musicoterapia ajuda os idosos, em especial, com problemas cognitivos. A música é uma das formas de expressão humana mais sensíveis e significativas na vida das pessoas. E ela pode ser também um instrumento terapêutico importante no tratamento de idosos com problemas psicológicos. Para a gente entender melhor todo esse assunto, temos convidados aqui hoje, é claro. Eu começo apresentando para vocês a doutora Daniela Bernardes, psicóloga do Residencial Clube Leger. Tudo bom, doutora? Obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Bem-vinda à Jovem Pan. Eu que agradeço pelo convite. Imagina. E também apresento o Mauro Anastácio. Ele é musicoterapeuta e doutorando em gerontologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Tudo bem, Mauro? Obrigada também pelo seu tempo, pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. Imagina, a gente que agradece. A música, então, tem mais poder do que se imagina, Mauro? Começa respondendo pra gente. Ela pode, além de divertir, mexer de forma significativa com as emoções? Com certeza, porque a música está presente durante todo toda a nossa vida, né? Todos os momentos mais significativos. Então, através da música, a gente consegue resgatar muito do indivíduo, né? E algo que a gente sabe que realmente dá um suporte grande para o nosso trabalho é que a música é algo que a gente não perde, né? As nossas memórias musicais, elas permanecem preservadas. Então, mesmo no processo, por exemplo, de uma demência, né? De um indivíduo que está aí tendo um declínio cognitivo, perdendo a sua memória, a gente sabe que as memórias musicais, elas vão estar ali, né? Então, é uma possibilidade de nós resgatarmos também essas memórias, entrarmos em contato com esse indivíduo, né? Desde então, da parte mais preventiva, né? De estimular essas memórias, mas como também de nós depois resgatarmos, né? Dentro desse processo e até também tornarmos esse processo também um pouco mais fácil, né? Facilitar um pouco essas questões que já são tão difíceis, né? Sim, e doutora Daniela, como funciona isso, esse registro de memória e também, além da memória de emoções que vem às vezes junto com uma música, ela tem uma energia e o que mais? Se a gente for pensar nos processos cognitivos, né, de maneira geral, como o Mauro mencionou, vamos pensar, você uma criança, né, você teve contato com algumas músicas a partir da sua vida ali, não teve? Uhum. Se você ouve uma música, ela remete o que a você? De repente ela traz uma sensação, um sentimento, alguma coisa positiva pode vir disso e alguma coisa negativa. Então, a gente tem essa memória afetiva que a gente chama, que a gente vai guardando ao longo do nosso processo de vida, e é essa memória afetiva que ela é afetada com a música ou com qualquer outra situação que tenha gerado algum sentimento em nós. Então, essa é a área que geralmente é afetada, né, para que a gente consiga resgatar essas boas sensações que a música pode vir a ocasionar ali naquela situação. Uhum. Então é isso que a gente quer quando a gente faz, né, as atividades relacionadas à musicoterapia. A gente quer que essas memórias positivas sejam resgatadas. Eu não sei se vocês se recordam um vídeo que passou muito interessante, que circulou aí, viralizou, de uma senhora dançando o Lago dos Cisnes. Sim. Com Alzheimer, então, aquilo ali, ela tinha um Alzheimer avançado já, a conexão dela era muito falha, né, com a realidade, mas, ao mesmo tempo, quando ela ouve o Lago dos Cisnes, ela começa a dançar, ela começa a lembrar tudo que ela passou. Ela tinha sido bailarina. Tinha sido bailarina, lembra? Acho que a primeira bailarina do Balé de Nova York. Então, isso é o que é o positivo da musicoterapia. E ela mexe profundamente mesmo com as emoções, né? Mauro, Exato. Você trabalha com a música e com idosos. Conta um pouquinho pra gente como é esse trabalho, como você leva a música até os idosos e como você faz a magia acontecer. Bom, algo muito importante, né, que a doutora falou é a respeito de que a música ela pode fazer muito bem, mas às vezes também não, né? Porque ela realmente, como ela está em todos esses momentos, né, do nosso desenvolvimento ao longo da vida,
ela também está associada a sentimentos negativos, né, a memórias negativas. Então, é muito importante que no começo desse processo, na musicoterapia, eu avalio, né, então, quais foram as sonoridades e as músicas que fizeram parte da vida dessa pessoa, né, e que ela se lembra, e que ela gosta, e que ela sente prazer, e aquilo que ela não gosta também, né, e é muito importante eu trabalhar em cima disso, né. Tem pacientes, às vezes, que chegam à musicoterapia e já especificando que determinada sonoridade traz uma sensação negativa, que eles não gostam de tal instrumento musical ou de tal, enfim, alguma questão pessoal, né. Então, a partir disso, desse material, nós vamos entrar com as estratégias, né? E aí essas estratégias podem ser desde a escuta musical, né, de alguma canção que seja especial, que vai resgatar essas memórias, essa identidade, né, que a gente chama também. Nós trabalhamos com a identidade sonora desse indivíduo, mas também, muitas vezes, nós vamos utilizar outros recursos, né? Dentro do processo demencial, por exemplo, um recurso que é bastante utilizado é a composição musical, porque a composição musical é uma forma, muitas vezes, de registrar essas memórias, né? Então, um indivíduo, por exemplo, que ele vai trazer as suas memórias que estão preservadas, né, dentro de um processo de declínio, e aí ele pode, então, registrar essas memórias dentro de uma canção e assim a gente fortalece essas memórias também, né? Então, não é só ouvir música, a gente pode ouvir, pode tocar os instrumentos, né? Pode fazer uma composição dentro do perfil de cada um, né? E aí nós vamos buscando dentro desse processo a melhor forma de utilizar a música, né? Assim como a pessoa se sentir mais confortável e o que for trazer mais benefícios para aquele indivíduo. Que gostoso. E doutora Daniela, no Residencial Club Leger tem então a musicoterapia? Você já presenciou algumas mudanças legais entre idosos e essa relação com as músicas, para contar para gente? A experiência que a gente tem lá no Leger é bem interessante. Eles iniciaram, né, com um grupo que ia para fazer musicoterapia com os idosos. Então, assim como o Mauro disse, né, identificavam quais eram as músicas, né, e o tipo musical que a maior parte dos moradores tinha as preferências. Então, eles iam semanalmente fazer esse grupo, e aí eles tocavam, eles cantavam juntos, né, e isso era um momento de interação, e a qualidade de vida, ela acaba melhorando aí nessa interação. Isso a gente perdeu um pouco em decorrência da pandemia, infelizmente, né, porque a gente já não pode mais receber esses grupos por lá. Mas aí a gente acabou identificando que estimular cada um individualmente, né, em relação a ter a música de companheira em suas atividades individuais, que também é uma das formas que a gente pode incentivar, né, e fazer com que isso não se perca. E tínhamos também uma convidada que ela ia tocar piano. Lá no Leger a gente tem um piano de cauda que fica lá na sala, que é bem bonito. E aí a gente tinha uma pessoa que ia fazer esses concertos lá, uma vez por semana também. E aí existiam os pedidos, né? Quais músicas elas gostariam que fossem tocadas. Então era um momento bastante prazeroso, né, para todos. E acredito que estudos também vão mostrando, né, que essa interação, para além das questões da memória afetiva, elas geram melhora na qualidade de vida, inclusive nos sintomas depressivos, nos sintomas de ansiedade, que muitas vezes o processo de envelhecimento pode vir a apresentar. São comuns nesse quadro, mas também vale a pena a gente lembrar que agora, em tempos de pandemia, também, né, a ansiedade, a depressão, a angústia vem batendo forte em todo mundo, em pessoas de todas as idades. A música também pode ajudar agora durante a pandemia. Tem quarentena, agora já estamos próximos de viver de novo fases de fechamento, devido, infelizmente, aos números altos de contágio e internações. Ouvir uma música, Mauro, dentro de casa, que te faça viajar para um lugar gostoso que você já foi, ou que você possa, quem sabe, imaginar, é também uma forma de terapia? Dá para fazer isso sozinho? Sim, com certeza. Eu acredito que quando você aí citou já alguns benefícios, né, algumas possibilidades, assim, e desde o começo, né, da pandemia, a gente viu aí um movimento muito grande musical acontecendo, né, assim, não necessariamente a musicoterapia, mas esse movimento das lives, né, e de tudo, enfim, e tudo estar acontecendo assim online, mas as pessoas estarem se expressando, assim, a gente viu no começo pessoas cantando na janela, outras pessoas. Então, a gente vê que a música ela tem um aspecto social extremamente importante.
né? Quando a gente fala de música, nós estamos falando de benefícios físicos, fisiológicos, né, neurofisiológicos. Também estamos falando de questões emocionais, do bem-estar da pessoa, né, das suas emoções, e também do aspecto social, né? Então, a música também é uma forma de se conectar com outras pessoas. Então, eu acho que dentro desse período da pandemia, isso vai estar acontecendo dentro dessas diferentes dimensões, né? Então, desde a gente se sentir melhor, se sentir mais relaxado, também ajudar na nossa respiração, né? Porque a música, principalmente através do canto e do ritmo musical, né? Nós também podemos melhorar a nossa respiração, e isso também a gente sabe que tem todo um benefício fisiológico envolvido, né? Também por essa questão de dissociar às vezes também, né? De a gente estar vivendo num momento difícil e trazer uma música que a gente gosta, que nos dá prazer, para também sair um pouco desse momento, né? De pensar em outra coisa também. Isso também é uma possibilidade. E a questão social, né, da gente compartilhar música, da gente assistir esses momentos, essas performances, né, e também acabar se aproximando um dos outros, né, através da música, também é muito importante. Um momento que acaba virando uma confraternização, né? A doutora falava de quando alguém tocava o piano lá no residencial, acaba virando, a gente vê festas, eventos, esses lugares de confraternização, assim, sempre colocam música, né, justamente. Parece que traz Exato. uma alegria e um clima de festividade, de diversão. Agora, a gente citou que tem músicas que também nos lembram coisas ruins, né? Momentos que a gente não gostaria de lembrar. Então, às vezes a gente ouve uma música, lembra de um ex-namorado que não foi legal com a gente, ou ouve a música que lembra de uma pessoa que morreu, infelizmente, ou quando os pais brigavam. Essas memórias, doutora, tem como apagar? Eu não quero mais ouvir essa música, porque toda vez que eu ouço me dá um nó no estômago e eu me lembro de um momento difícil da minha vida. Tem como apagar ou isso vai ficar para sempre? Adriana, memórias não tem como apagar, não. A não ser que a gente tenha um Alzheimer, assim, né? Olha, melhor deixar. Aí é melhor deixar, né? A gente costuma dizer que o Alzheimer costuma ser um fator protetivo para algumas pessoas. Olha. Porque você acaba esquecendo, inclusive, coisas ruins pelas quais você passou. E aí existe, então, né, enfim, a gente diz o fator protetivo porque as memórias estão aí, elas não vão embora. O que a gente precisa sempre estar de olho, quando você mencionou essa questão de ouvir uma música, e aí eu vou e me lembro e sinto coisas que eu não gostaria, é a gente desenvolver a nossa capacidade de inteligência emocional, de a gente conseguir administrar essas lembranças para que elas não sejam tão nocivas, né? Elas vão aparecer, porque eu vou, por exemplo, eu ouço muito Ray Conniff, você se lembra desse? Sim, claro. Mas o Ray Conniff me dá às vezes, memórias desorganizadas, porque ele me lembra do meu pai, né, que é uma pessoa que eu já perdi. Só que aí eu não posso ficar, né, fazendo um looping e aí dando seguimento a essas sensações que vão me gerar saudade, que vão me gerar, às vezes, angústia. Eu preciso dar uma outra conotação para isso. Então, eu vou, ao longo do meu processo de rememorar, conseguir dar uma simbologia diferente, com uma construção de não estar levando isso para um looping de sensações negativas. É como se eu não fosse alimentar essa memória. Eu preciso bloquear ela ali no início, para que ela não seja um fator de desordem emocional para mim. Então, isso é um aprendizado, tá certo? Porque a gente vai ser acionado, é o gatilho. Então, o gatilho vai aparecer, mas eu não preciso deixar que ele tome conta de mim, porque senão eu vou ficar me sentindo mal por mais tempo do que deveria. Então, são instrumentos que a gente vai aprendendo para poder administrar essas sensações que podem aparecer por conta de memórias que a gente tem que não são tão positivas. Mas aí a gente vai aprendendo a administrá-las. Elas vão estar fazendo parte da nossa vida. E que bom que a gente tem memórias, né? É verdade. São elas que nos constroem, são elas que nos dão sentido, muitas vezes, para a gente seguir. Mas quando não for legal, então a gente pode ter essa sabedoria de não deixar crescer a bola de neve da nostalgia negativa, né? Agora, engraçado que a gente comentou aqui, né, sobre ouvir uma música e sentir algo físico, né? Como o tal frio na barriga, um aperto no coração. Então, é disso que vocês estão falando quando a gente fala do contrário, da sensação positiva, quando eu ouço algo que me lembra o meu casamento, que foi uma data muito feliz, ou o nascimento de um filho, ou
Ou algum outro momento, uma época da vida muito, muito legal, isso causa algo físico também positivo no ser humano, e aí especialmente nos idosos, como a gente está conversando, Mauro? Com certeza, e nós em musicoterapia temos algumas pesquisas que falam sobre isso, né? Inclusive falam da pressão também, né? Que isso também acaba alterando, ou como eu falei, da respiração, né? Também da musculatura, né? Eu trabalho também com idosos que sofrem da doença de Parkinson, né? Que também um dos sintomas é justamente o enrijecimento muscular e que dificulta também o movimento, né? A bradicinesia. Então a gente também utiliza a música para essa questão mais física também, né? Para sair um pouco desse congelamento que a gente fala, né? E aliviar um pouco também desse processo. Claro. E isso a gente vai vendo de acordo com a pessoa, né? Porque a gente sente isso no corpo também, essas sensações corporais, né? Dessas mudanças de respiração, as sensações da angústia, como você falou, né? A gente acaba sentindo no corpo. Sim. E em musicoterapia, nós falamos dos efeitos iatrogênicos, né? Que são justamente esses efeitos que podem ser negativos também, que podem ser desde uma questão emocional, mas também fisiológica, né? Devido a memórias ou devido ao instrumento mesmo, musical, ou ao tipo de sonoridade, né? Então a gente sempre tem que ir avaliando aí essas sensações corporais, porque num idoso, por exemplo, que está numa situação mais vulnerável, né, uma alteração ali no batimento cardíaco pode ser algo que a gente precise realmente observar, né? Mesmo que seja uma alteração de batimento cardíaco, que seja por um motivo positivo, né? Uma grande emoção, a gente tem que observar, né? Já aconteceu também às vezes, a questão de engasgar, né? Um idoso que tem uma maior dificuldade na deglutição, algo assim. Então, a gente precisa estar sempre observando. Porque é uma responsabilidade grande, né? Com certeza. E você descobriu que poderia unir a sua paixão, imagino, pela música e esse trabalho com os idosos, de qual forma? E a gente falava aqui sobre reações físicas. Quem nunca, ou a gente já viu, se não foi o nosso caso, uma pessoa que ouve uma música e dá um sorriso, porque lembra de algo alegre, né? Então ela já muda a feição. Ou ela chora de tristeza, ou ela chora de emoção, de uma felicidade. Então, realmente, a música ela pode ir muito rapidamente, dependendo, né? Mexer com o estado emocional da pessoa. Conta pra gente, Mauro, essa ligação sua como musicoterapeuta. Bom, então, realmente no começo eu estudava música, né? Eu vim da música, e aí eu acabei conhecendo a musicoterapia, né? E decidi então cursar também, percorrer esse caminho da musicoterapia, porque eu achei muito interessante, né? Essas formas diferentes de se utilizar a música em benefício da saúde, né? Saúde física, mental. Então, eu comecei esse estudo e aí, logo no começo, eu fui percebendo que eu tinha esse direcionamento para o envelhecimento, né? E comecei a atuar justamente com idosos com diagnóstico de demência, né? E foi esse primeiro, assim, caminho, né? Então, a partir daí, eu atuei já nesse contexto e eu fiz uma pesquisa também, que foi com casais, né? Porque a gente tem que lembrar também de todos esses aspectos sociais que são importantes. Então, eu estudei casais que tinham um idoso com Alzheimer e o outro, o seu cônjuge, né, seria o seu principal cuidador, né? Então, assim, uma forma também de utilizar a música para trazer mais coesão, trazer uma maior satisfação daquela relação conjugal, né? Porque a gente sabe que é um processo muito difícil, né? Para o cuidador e também para a pessoa que está com esse declínio, né, cognitivo, declínio das suas habilidades. Então, nós utilizamos a música com essa função, nesse contexto, né? Que legal. E aí eu continuei trabalhando com idosos e estou até hoje. E é um quadro que se repete muito, né? Esse do idoso com alguma doença severa e um cônjuge cuidando, ou uma pessoa, às vezes, mais velha, um filho mesmo assim, que tem a vida comprometida junto, não é? E legal que a música traga alegria para todo esse ambiente, às vezes não só para a pessoa doente, como para quem também está participando. Eu imagino que lá no residencial, dia de música, dia de tocar piano, já fica todo um clima geral mais animadinho. E, doutora, tô achando que os idosos agora, claro, que muitos deles têm a parte psicológica comprometida, mas alguns deles já devem estar com uma memória afetiva aí também com relação ao Mauro. Vê o Mauro, já imagina uma música que é dia de diversão. Será? Já consegue fazer esse link, né?
Aqueles que estão com uma memória mais prejudicada têm um pouco mais de dificuldade de lembrar quem somos nós quando a gente chega, porque a gente passa alguns dias, né, sem vê-los, e daí quando a gente volta eles já não têm mais essa recordação de quem somos. Mas aqueles que estão com, enfim, transtornos cognitivos mais leves, assim, aí a gente consegue ter uma lembrança, né, muito mais eficiente ali ao longo dos dias, e aí eles conseguem reconhecer a gente com mais facilidade. Mas isso não faz... A gente consegue administrar bem, né, a gente se apresenta de novo, diz quem é de novo, e aí a gente vai levando assim, por conta de já entender, né? Especialistas no assunto sabem lidar muito bem, né? Agora, doutora, a gente falou bastante de idosos, eu estava me lembrando com relação ao assunto também, uma amiga, alguma conhecida que estava grávida falou que colocava uma música para o bebê ouvir, sempre a mesma, por volta das 8 da noite, vamos dizer, para que tinham dito para ela que quando o bebê nascesse e ela colocasse essa música para tocar e induzir um pouco o sono dele, esse bebê já ia falar, opa, olha, aquela hora já meio que de dormir. Será possível isso, é lenda? Olha, eu nunca li algo a respeito, né? Eu sei que tem estudos já falando sobre essa temática, mas eu não consigo te descrever se de fato isso se ecoa dentro da ciência. Tá aí uma coisa para a gente descobrir, hein? Mas é uma coisa para a gente descobrir. Mas a gente sabe que a música, e é isso na prática, a gente vê que a música deixa os bebês mais tranquilos. Talvez o Mauro possa me ajudar aí, nesse sentido. Um heavy metal, Mauro, na hora de dormir, atrapalha o sono do bebê? É interessante, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, em musicoterapia, nós falamos de identidade sonora, né? Identidade sonora musical. Por quê? Porque não é só a música, né? São os sons, os timbres, é o silêncio, né? Tudo isso está presente dentro dessa identidade. E tem muito mais coisas, às vezes, que a gente consegue acessar, né? E muito disso está relacionado a essa memória intrauterina, por exemplo, né? Isso nós chamamos em musicoterapia de uma identidade sonora gestáltica, né? Que vem desde esse período. E não é só a música, né? Mas dentro ali desse ambiente, né? Você tem todas as sonoridades que a mãe já está produzindo, né? Você tem o som da respiração, batimento cardíaco, movimento de intestino. Você tem, que é uma grande sonoridade já e que vai estar presente dentro dessa identidade sonora. E também a música, né? A voz também da mãe, o timbre da voz da mãe, o timbre da voz daquelas pessoas que estão por perto, né? Então, isso a gente já vai construindo, sim, essa identidade nossa sonora musical, né? Mas isso realmente vai depender da trajetória de cada um, né? A nossa relação com esse som, nossa relação com esses timbres, com essas músicas, né? Isso vai depender de cada indivíduo. Mas isso de realmente colocar o heavy metal é interessante, porque tem pessoas que vão ter reações diferentes. Tem gente que não consegue, por exemplo, dormir se não tiver um som, ruído branco, que a gente chama, né? Um som de ar-condicionado, um som de ventilador, a pessoa não consegue dormir no silêncio. Tem gente que gosta de músicas mais agitadas para conseguir se concentrar. Tem gente que precisa de silêncio para conseguir se concentrar, né? Então, isso realmente é da identidade de cada um. Incrível isso, como as pessoas são diferentes, né? No residencial, no seu trabalho, Mauro, com os idosos, você costuma colocar músicas mais qual tipo? Clássicas? Músicas cantadas são bem-vindas também ou mais instrumentais? Então, com o trabalho com os idosos no residencial, sempre vai depender primeiro dessa questão de quem está nesse grupo, né? Quem está participando, porque a gente sempre vai trabalhar desse grupo, né? E aí nós vamos fazer algumas adaptações de acordo com o material que nós vamos utilizar. Então, por exemplo, tem idosos que, dentro das capacidades, né, das habilidades deles que estão preservadas, se eu colocar uma gravação, por exemplo, ele não vai conseguir participar tão bem, assim, porque a gravação às vezes vai estar numa velocidade que ele já não está tão compreendendo, né? Então, muitas vezes eu vou trazer realmente a música, eu cantando, eu tocando, utilizando o ritmo de uma forma pausada, né? Justamente para que a experiência seja adaptada a essa pessoa, né? Então, assim, eu sempre tenho que adaptar ao indivíduo, tanto o estilo musical, quanto a forma que essa música é utilizada. Se a gente for cantar, a gente tem que ver o tom também, né? Porque o idoso também, até por uma questão de perda de musculatura,
Muitas vezes a gente precisa trazer as músicas para um tom mais grave, porque senão pode, inclusive, trazer, né, malefícios para a voz. Então, a gente precisa sempre estar adaptando, mas é sempre de acordo com as habilidades e preferências de cada um. Quem diria que era um trabalho tão especial e delicado assim, né? Você contando agora, vocês, a gente consegue entender bem melhor isso. Agora, doutora, eu gostaria de entender, toda música, por exemplo, então, que tiver uma batida mais pesada, vamos dizer assim, como um heavy metal, não sei, um funk, um rap, que fale sobre problemas de sociedade, drogas, agressões, e necessariamente podem trazer para uma pessoa uma vibração um pouco mais triste, mais pesada, mais séria, ou isso não tem a ver se aquele significado, conteúdo tem alguma coisa a ver com a minha história, com a minha vida, com o que me alegra ou entristece? Olha, Adriana, isso foi uma das questões que eu até fiz com bastante intensidade ao longo da pandemia, né? Que é essa coisa da gente nem sempre fazer um filtro dos inputs que a gente recebe. O que acontece? Tudo faz com que a gente mude nosso humor, nossas sensações corpóreas, mas a gente não tem atenção para isso. Então, acho muito importante a sua pergunta, porque nós precisamos ter em mente que tudo nos afeta, né? Tudo que a gente ouve nos afeta, as músicas, o tipo de música, o tipo de letra, isso tudo faz com que a gente tenha emoções X ou Y a partir da nossa história, né? Como diz o Mauro muito bem, a gente tem uma construção dentro de cada estilo musical que vai nos referenciar a um tipo de memória X ou Y, mas a gente precisa entender que tanto as notícias quanto a parte musical, a gente precisa identificar se aquilo está gerando alguma emoção em nós, porque a gente tem que estar mais atento, sabe aquela questão da autoavaliação? Se a gente não está atento, aquilo pode nos desorganizar emocionalmente e a gente não perceber. A gente pode baixar o nível emocional, ficar um pouco mais rebaixado, porque não identificou que talvez aquele estímulo tenha gerado alguma sensação negativa em nós. Então, acho que parte muito mais da gente ter essa sensibilidade de estar de olho se aquilo pode gerar algum mal em mim. Porque isso é muito individual, né? Tem pessoas que de fato gostam de um estilo musical mais intenso, mas ela vai se sentir bem com aquilo. Já outras não. Então, como essa individualização vai fazer parte de cada um, então a gente vai precisar ter bastante atenção para fazer esses filtros e identificar se aquele estímulo não é necessário naquele momento. Quando puder, obviamente, né? Porque às vezes aquilo vem e a gente não percebeu, né? Consome sem querer. Exato. Mas eu acho importante a gente ter essa capacidade de autoavaliação, né? Para a gente poder fazer os filtros necessários e não se desorganizar desnecessariamente. Boa, até porque a gente vai consumindo e não percebe. Depois lá na frente vai ver que acabou deixando uma marca ou não, né? E olha, para encerrar, a gente tem aquela frase famosa: quem canta os seus males espanta, né? Quando a gente começa a ouvir uma música, é automático, todo mundo fica um pouquinho com vontade, doutora, de dançar, começar a cantar. Tá um pouco interligado isso aí? Isso acho que acaba sendo meio que uma energia que contagia as pessoas, né? A música é uma coisa que contagia e talvez por isso ela seja tão importante, assim como todas as formas de arte, de cultura, de maneira geral. O ser humano precisa disso, né? Para que ele consiga se sentir bem. A gente percebeu isso muito bem agora, né, na quarentena, isso que o Mauro mencionou, né, da gente ter que cantar na janela para a gente se sentir melhor, se sentir acolhido. Então é como se fosse uma energia que ela vai indo de uma pessoa para outra, e aí a gente vai captando isso e sentindo essa emoção. A questão da transcendência, de a gente conseguir ter uma visibilidade maior de si mesmo, né? A música gera essa coisa de entrar em contato com as nossas emoções de maneira muito eficiente. Então, a gente precisa disso para viver. Se a gente não tivesse arte, eu acho que a gente seria muito pobre em termos de humanidade. Então, eu acredito que a pandemia trouxe
essa possibilidade da gente olhar com mais atenção para a arte de maneira geral, para a questão da musicalidade, de quanto isso pode ser positivo para a nossa vida de maneira geral. Demais. Acho que todo mundo tem percebido isso cada vez mais, ainda mais agora nesse momento, realmente. Quer dizer, então, que, Mauro, já posso fazer minha playlist da terceira idade, que se eu chegar lá, eu te mando por e-mail, você vai me visitar, tá? Quem está nos acompanhando também, fica a dica, se você tem um parente mais velho, olha que gostoso que é essa possibilidade de mexer com as emoções, com todo o cuidado, através da música. Deixa eu agradecer a presença, então. Mauro Anastácio é musicoterapeuta e doutorando em gerontologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Mauro, parabéns pelo trabalho, viu? Espero conversar com você outras vezes. Obrigada pela participação. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme. Prazer todo nosso, viu, Mauro? E também agradecer a doutora Daniela Bernardes, psicóloga do Residencial Club Legend. Doutora, volte mais vezes também. Obrigada, viu, por toda a ajuda, os esclarecimentos. Parabéns também pelo trabalho. Eu que agradeço pelo convite. Claro que eu quero agradecer também a sua companhia de sempre aqui no Jovem Pan Saúde. Espero que tenha gostado do conteúdo do nosso programa de hoje. Se quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço e até a próxima. Saúde.